Olá, pessoal. Eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD aqui em Morretes, liderança política no litoral do Paraná e atualmente coordenador político da campanha do prefeito Júnior Brindaroli. E você está aqui com a gente no Prosa com Política. E hoje no Prosa com Política, mais uma mulher. Pra vocês verem como a gente está trazendo as mulheres aí. Cris, seja bem-vinda aqui. A Cris é secretária de Ação Social do município de Morretes. Minha amiga pessoal, uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Obrigada, Neto. Obrigada a todos, né, que estiveram comigo em todo esse estágio aí, né? São pessoas que eu conheço já, algumas há mais de 20 anos, né, uma longa trajetória, que confiaram e que me oportunizaram. Estar secretária de Ação Social para mim é motivo de muito orgulho, eu só tenho a agradecer. E você é merecedora disso, Cris. Pode ter certeza disso. Cris, é Cristiana Costa, é isso? É Maria Cristina Moraes da Costa Pinto. Maria Cristina Moraes da Costa Pinto. Cris, você tem uma longa história já trabalhando na prefeitura. Mas antes disso, a Cris, ela era de Morretes, já não era? Começou trabalhando na prefeitura, teve a oportunidade de trabalhar em outro lugar. Como é que foi essa história da Cris aí? Então, a Cris vem de uma infância bem humilde, bem mais humilde, né? Eu continuo humilde, mas eu era muito mais humilde. Passamos por diversas privações. Então, assim, só fazendo uma parte já, né, no início. Pode fazer. Quando comentam assim, grande coisa um uniforme. Uhum. Para mim, isso é gigantesco, né? Porque eu tirava o meu uniforme para minha irmã colocar para ir para a escola. Aquele uniforme que a gente já tinha ganho de alguém, né? Porque meus pais não tinham condições de comprar. Então, veio de uma realidade muito pobre, muito humilde, de pais muito trabalhadores, mas que nunca desistiram de nós. Então, de Morretes mesmo, Cris? Eu sou de Nova Londrina. Uhum. Aí meu irmão tem leucemia, meus pais vão para Curitiba, então aos 4, 5 anos já estou em Curitiba. E aos 25 anos eu venho para Morretes. Né? Primeiro emprego, recém-formada, né? Meu primeiro emprego. Aí fixo raiz aqui, caso, tenho filhos e passo no concurso, graças a Deus, e não sei mais aqui. Casa com uma pessoa espetacular, meu amigo Zeco, um abraço para você, Zeco. Zeco tem uma história muito legal aqui em Morretes, talvez um dos policiais militares mais assim marcantes na sociedade, porque todo mundo gosta dele. E ele vai e conquista o coração da Cris e forma uma família linda, hoje formado por ele, ela e quantos filhos, Cris? 2 filhos. Ele conquista meu coração todos os dias. Cada vez mais. Zecão? Super marido que super me apoia, está sempre comigo. Então, assim, chego cansada. Eu falei, meu Deus, eu não faço mais nada de casa. Então, um super marido. E dessa relação, né, nasceram 2 frutos maravilhosos, que é o Matheus, que tem 20 anos, né, que mora na praia. Caramba, 20 anos, estamos velhos, né? E o Gustavo, que tem 11 anos, que está aqui no colégio. Então, o Matheus já foi, o Gustavo está se encaminhando, já está no colégio. Então, graças a Deus, temos uma família, uma base bem fortalecida. Que legal. Cris, que ano que você entra na prefeitura de Morretes? Eu cheguei em Morretes no dia 2 de maio do ano 2000. Certo. Eu fico 2 anos como contratada e daí abre-se concurso e, felizmente, aí eu efetivo enquanto assistente social. Então, nós temos uma coisa em comum, Cris, porque nós entramos na política juntos. Então. Foi juntos. Tem uma longa história, né? Uma relação com vocês aí. É verdade, Cris, é verdade. Eu aprendi muito, né, com esse pessoal que também adentrou, né, nesse período. Ali a gente teve 2 gestões que eu considero gestões fantásticas, foram as 2 primeiras gestões do prefeito Helder, né? Sim. 2001, 2004 e depois 2005, 2008, né? E você teve a oportunidade de participar dessas gestões também. Mas você vem participando dessas gestões aí muito e você sempre é reconhecida dentro das gestões como uma pessoa muito importante, estratégica dentro da ação social. A prova disso é que você ocupou, além do cargo de concursado, você ocupou cargo de direção, ou de secretaria, ou de superintendência dentro da ação social, em praticamente todas essas gestões.
Praticamente todas. Talvez uma ou outra não, mas foram muitas que eu sei. Então, assim, isso demonstra muito, Cris, a tua capacidade realmente sendo reconhecida por esses gestores. Porque quando as pessoas entram lá, Cris, os gestores, eles falam assim, né? Aquela pessoa lá é política, aquela não sei o quê, era do time tal, time tal, né? E você conseguiu superar essas barreiras e passar isso. E isso está muito em cima do teu trabalho. E nós vamos falar um pouco do teu trabalho aqui. Cris, a gente sabe, Cris, assim, a importância que tem a ação social para as pessoas com maior vulnerabilidade, sim, certo? Sim. Ela não atinge tanto as pessoas que têm condições, melhores certo? Condições. Né? Ela não atinge tanto essas pessoas. E às vezes essas pessoas nem têm tanta consciência de como que funciona a ação social. Uhum. Porque às vezes quando fala de ação social e de política, a primeira coisa que vem na cabeça é cesta básica. Então, né? E que, obviamente, que a cesta básica é muito importante e é uma das políticas públicas realizadas lá por dentro. Mas como é que é essa estrutura da ação social, Cris? Da Secretaria de Ação Social? Então, nós iniciamos essa gestão com algumas dificuldades. Tá? Então, a primeira dificuldade que nós sentimos foram as equipes. Nós não tínhamos equipes. E a base de qualquer política é ter uma equipe. Então, o que a gente começa a pensar e buscar estratégias? Não, nós temos que contratar profissionais. De que maneira? O concurso não sairá, né, tão brevemente, então a gente tinha equipe no CREAS, mas não tinha para a unidade de acolhimento. A gente tinha no CRAS, mas a mesma pessoa que era coordenadora era o técnico de referência. Eu era coordenadora do CREAS Média, CREAS Alta, coordenadora na assistência e representava diversos conselhos. Então, vamos fortalecer essas equipes, implantar novas modalidades de atendimento, mas isso através das equipes. Implantamos um PSS. E aí a gente percebe que isso também não está funcionando, porque o trabalho da Secretaria de Assistência Social, a política de assistência social, ela desenvolve um trabalho continuado. Então, independente do prefeito que entra, que sai, essa ação ela tem que continuar. O usuário ele cria um vínculo conosco. E, a partir do momento que se faz essa troca, e com a troca de profissionais, quebra-se aquele vínculo e ele tem que fazer o vínculo com outro profissional. Não é assim que estabelece a nossa política, a nossa tipificação nacional, as nossas normativas. O trabalho da política de assistência social deve ser um trabalho continuado. E aí vem a necessidade, e o que nos salva, inclusive, que é o concurso público. E hoje, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, a gente teve a contratação de 7 profissionais. 2 assistentes sociais, 2 psicólogos, 1 advogado social, 1 agente social e 1 assistente administrativo. E hoje nós estamos com a equipe completa. E, mesmo assim, a intenção é a gente contratar mais uma equipe para o ano que vem. Como que essa equipe, como é que funciona essa estrutura? Como que essa equipe é dividida? Você usou os 2 termos, CRAS e CREAS. O que é isso, Cris? Para aquela pessoa que não entende isso... Certo. Como é que é isso? Nós temos a gestão, que é a Secretaria de Ação Social, a sede, ali certo. Onde fica, na frente do hospital, ali é a sede. Ali é onde gerencia todos os serviços, certo. Toda a política de assistência social. Dentro da secretaria, nós temos os braços, que é o CRAS. O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social e é a porta de entrada de todos os serviços socioassistenciais. É ali que tem o Bolsa Família, o Cadastro Único, o Programa do Leite, o benefício eventual, que é a cesta básica, que é o auxílio funeral, o auxílio maternidade. Ali, todos os serviços são ofertados no CRAS, que é a porta de entrada. O CREAS, ele divide-se em média e alta complexidade. A média complexidade funciona ao lado do CRAS. Na média complexidade, nós atendemos as pessoas vítimas de violência, qualquer tipo de violência. Atuamos também na prevenção e na promoção. Então, para a gente, no evitamento dessa violência ou dessa revitimização, a gente trabalha na prevenção e na promoção. Seja um jovem, seja uma mulher, um homem, um idoso. Desde criança até
né? Se a criança vai trabalhar, se a criança vai trabalhar com o conselho tutelar, que faz parte também dessa estrutura toda. É uma rede de apoio, né, que nós temos. Então, nós temos o CREAS média e nós temos o CREAS alta complexidade, que é a unidade de acolhimento, que hoje, a unidade de acolhimento nossa hoje é para crianças e adolescentes, mas na alta complexidade tem outras modalidades, por exemplo, para idosos. Então, nós não temos no município uma unidade de acolhimento para idosos, mas a gente firma convênio com outras entidades. Então, o Estado também está fazendo uma parceria conosco. Nós atendemos na alta complexidade também a pessoa com deficiência, né? Então, também a gente faz essa ponte, claro, tudo é intersetorial, então trabalhamos com a saúde, com a educação. Mas ali é o canal que... Isso, então, assim, a média, ela trabalha com a vítima de violência. E a alta complexidade é quando os vínculos familiares já estão rompidos. Entendi. Né? Aí ela vai para a alta complexidade, e aí a gente trabalha no fortalecimento de vínculos para uma possível reinserção familiar, para a adoção, para a colocação em família acolhedora. Ou então, para uma casa, por exemplo, de uma pessoa idosa, por exemplo, que já não tem mais vínculo familiar ali, que perdeu alguma coisa, existe um encaminhamento dessa pessoa daí? É para uma instituição. Para uma instituição. Para uma unidade de acolhimento. Então, a alta complexidade, ela vai trabalhar com essas pessoas que já estão com os vínculos familiares rompidos ou que sofreu efetivamente a violência e que necessita de proteção imediata. Né? E aí, como a gente não tem no município, até porque a gente não tem demanda para tal, a gente encaminha para uma outra instituição, que são as ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Mas isso só ocorre quando realmente não existe mais alternativas para reinserir a família. A gente cuida muito com isso, por quê? Principalmente o idoso. Ele nasceu aqui, ele cresceu aqui. Não, eu não consigo mais cuidar, eu preciso que acolha. Você tira daqui, ele morre. Entendi. Aqui é a referência, aqui é a base dele. Então, nosso trabalho é fortalecer os vínculos familiares e comunitários no evitamento do acolhimento. Felizmente, e eu digo felizmente, graças às equipes e ao trabalho e às parcerias e a essa rede de proteção, e quando eu falo rede de proteção, envolve todos os segmentos, desde Conselho Tutelar, Gestão, Ministério Público, Judiciário, as OSCs, né, que são as organizações da sociedade civil. Há mais de 8 meses, a gente não tem ninguém acolhido na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes. Isso é sinal que o trabalho realmente está acontecendo. Né? Porque as pessoas falam assim, mas essa Casa Lar tem que fechar. Ela está vazia há muito tempo, olha o tanto de profissionais à disposição. Então, esse sinal que o atendimento também lá não é bom. Né? Eu falo, Casa Lar boa é Casa Lar vazia. É sinal que o trabalho está fluindo, está acontecendo. Você falou isso, eu queria voltar um pouquinho, quando você falou do CRAS, você falou algumas políticas públicas que são executadas. Eu queria voltar um pouquinho em cada uma delas. Vamos lá. Fala lá para mim. Você falou lá que temos tinha... o cadastro único. Cadastro único. Vamos explicar o que é o cadastro único. Então, o cadastro único, ele é um formulário, um documento onde nós registramos todas as informações da família. Tais informações são inseridas no sistema para o governo federal. Lá, no governo, né, o governo federal se encarrega de fazer um filtro, averiguar as condições da família e verificar se ela tem direito aos outros benefícios, tais como Bolsa Família, Auxílio Gás. Bolsa Família, daí Auxílio Gás. Bolsa Família, Auxílio Gás, a inserção no programa do Leite das Crianças é via cadastro único também. Leite das Crianças é programa do Estado ou governo federal? É programa do Estado, mas tem que ter o cadastro. Sim. Tá? Então, todos que passam pelo CRAS, para todos os benefícios eventuais, obrigatoriamente tem que ter o cadastro único. Então, assim, já aqui, Cris, se uma pessoa que está aqui nos vendo vive numa situação de vulnerabilidade e precisa de ajuda, está numa situação difícil, o lugar que ela vai procurar o município é lá no CRAS. É o CRAS. E, assim, o CRAS é uma das ferramentas mais importantes que nós temos dentro do Sistema Único da Assistência Social no SUAS. Por exemplo, nós temos o grupo de idosos, né? Todo mundo, né, as pessoas já ouviram falar, que é o MIMO, né? Melhor Idade de Morretes. O MIMO, ele tem que ser cadastrado no SISC, tá? Que é o Sistema de Informações, que é do governo federal,
e que é vinculado ao CRAS. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele é vinculado ao CRAS. Para eu inserir essa pessoa no SISC, que é no sistema, ela tem que ter cadastro único. Então, o cadastro único é a ferramenta que nos norteia. Então, a gente tem todos os dados ali, muitas páginas, vão todos os documentos, e eles confrontam esses documentos, eles cruzam dados. Né? Então, se houver alguma irregularidade... Não precisa você me passar o número exato, porque eu sei que isso pode variar de um dia para o outro, mas uma média, assim, quantas pessoas hoje estão no cadastro único do município de Morretes que recebem algum tipo de auxílio, seja federal, seja estadual, que estão em algum desses programas aqui? Então, cadastrados, agora, recentemente, assim, 3.600 cadastros únicos. 3.600. Então, são pessoas, né, que se enquadram nos critérios, e aí a gente realiza o cadastro único e que recebem o Bolsa Família, 1.700 famílias. Ah, tá. Então são 3.600 pessoas no cadastradas. Cadastradas no cadastro único. Sim, porque ela pode estar cadastrada, porque ela, de certa forma, pode, assim, ou já participou de algum programa, ou ela participa de algum programa, é isso? Porque além desses programas, nós temos um leque de programas. Nós temos o Passe Livre. Olha aí, ó. Nós temos O que é o Passe Livre? Passe Livre é para idosos, né? Ou pessoas que têm alguém com algum tipo de deficiência. Inclusive, o acompanhante teria direito também ao Passe Livre. Nós temos também, para a carteirinha do autista, a gente faz lá no CRAS. A carteira do idoso também é feito lá, né, que garante esse transporte, esse deslocamento. Nós temos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuados para pessoas idosas e para deficientes. Tudo isso está dentro do CRAS. Olha só, hein? É muito programa. Por isso que eu falo, Cris, assim, da importância que tem e que a gente está tentando fazer aqui no Prosa com Política, que é fazer chegar nas pessoas coisas fantásticas e maravilhosas que estão acontecendo e que às vezes as pessoas não têm acesso a isso, né? Ou porque, né, eu mesmo que assim estou há tanto tempo na política, já atuei muito na vida pública, tem coisas que você fala aí que assim já mudou para mim, que já não entendeu, que já é uma coisa muita nova. Coisa mudou. Eu sempre comento isso quando a gente tem as discussões, a gente busca sempre reunir as equipes, a gente fala assim, gente, o que a gente fazia lá há 5, 10 anos atrás, se a gente fizer hoje, a gente vai para a cadeia. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, né? Porque existe uma lei de responsabilidade fiscal, a questão da transparência, a questão ética. Então, assim, mudou muita coisa, né? Então, o SUAS, ele vem para fortalecer, mas para estabelecer critérios, realmente, para a gente atender esses públicos. Cris, a gente pode dizer que uma pessoa você falou que quantas pessoas estão no Bolsa Família em Morretes, que recebe Bolsa Família? 1.700 pessoas. 1.700 pessoas. Com certeza, dentro dessas 1.700 pessoas, você tem pessoas com vulnerabilidade maior e menor, né? Com vulnerabilidade maior dessas 1.700 pessoas, é mais da metade ou é menos da metade? Bem menos. Menos da metade. Então, a gente tem, assim, dá para dizer que a gente tem, hoje, no município de Morretes, menos de 700 pessoas, então... Sim, e assim, as pessoas que não recebem o benefício do Bolsa Família, o auxílio, né, do Bolsa Família, ela é incluída em outros programas do município. Então, assim, claro que eu não vou falar para você que uma vez por mês ela vai receber uma cesta básica, mais um PA, que mais para frente eu explico o que se trata, mais o programa do leite. Mas a pessoa nunca fica na mão? Não, ela não vai ficar na mão. Não, então, ela é assistida, sim. Se não pelo governo federal, pelo estadual, pelo municipal, ela vai ser assistida. Então, assim, a gente busca estar disseminando, passando isso para a comunidade, a gente acolhe também as denúncias, reivindicações, a gente precisa que a comunidade traga isso para nós. Então, o que a gente tem feito e que a gente iniciou agora recentemente também e que a gente pretende estender para as outras comunidades foi o Mutirão da Cidadania que a gente fez lá no Porto de Cima. Opa, eu ia perguntar para você isso, dos projetos... Volantes, exatamente. Itinerantes, né? Então, qual que foi o pontapé inicial, que é um pouco audacioso, por quê? Não vai dar certo. A primeira coisa que a gente escuta, não vai dar certo, vai se frustrar lá, hein? E eu falo, não, mas eu vou tentar, porque eu tenho que sair da casinha. Eu tenho que ir fora da caixinha, a gente tem que fazer algo diferente.
E aí, mas você vai levar o serviço até eles? Não, nós vamos levar por quê? Porque eles têm mais dificuldade de se locomover Sim. do Porto de Cima, do São João até nós. E aí a gente dá o pontapé inicial, vamos fazer um piloto, vamos ver se vai dar certo. E dá super certo, a adesão foi excelente. Um dia caía chuva que Deus mandava. Falei, gente, estou desesperada, porque eu sou muito ansiosa, muito nervosa. Chuva, 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 até abriu goteira e tal. E aí a adesão foi gigantesca. Daqui a pouco veio também o nosso grupo da melhor idade, e de lá já saíram pessoas interessadas em participar do serviço de convivência para a terceira idade, que existe aqui na região central. E a gente viu que deu certo. E agora, qual que é a nossa ideia? Estender lá para a região do Rio Sagrado. Então, Porto de Cima, São João, a gente vai atender quinzenalmente, a gente precisa de alguns ajustes, e aí a gente vai estender. E o que a pessoa que busca esse projeto, o que ela pode ter acesso? Ela vai fazer o RG, ela vai fazer o cadastro solicitando o benefício eventual, né, auxílio alimentação. Ela vai fazer o cadastro único, ela vai ter orientação com assistente social, orientação com psicólogos, nossos agentes sociais estará lá também, e ela vai participar do serviço de convivência que a gente estiver promovendo ali na hora. Por estar num período político, é meio delicado, mas, geralmente, nós temos uma parceria, né, com o Governo do Estado, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente recebe, quinzenalmente, hortifruti, né? Então, geralmente, é um legume, uma verdura e um tipo de fruta. Na outra semana, a gente recebe um pão, né, que é os panificados, a polpa de fruta e 1 quilo de doce. Então, geralmente, quando a gente vai fazer nessas localidades, ou quando a gente vai atender só no CRAS, a gente descentraliza um pouquinho, a gente está... Que foi o que a gente fez agora, né? A gente levou lá para a região do Porto de Cima, só que na ocasião na ocasião veio tudo. Inclusive veio feijão, veio fubá, muita coisa a gente recebeu, e a gente levou para aquela região. Então, lá cada um saía, né, com um kitzinho ali para atender essa comunidade. Então, além de todos os serviços, tudo que a gente recebe, a gente repassa à comunidade também que a gente está atendendo. Cris, eu sou assim um apaixonado assim por políticas públicas que dão certo, que têm qualidade e só as pessoas que mais precisam sabem o tamanho da importância que tem uma política pública de ação social dar certo no município. Eu queria te perguntar o seguinte, Cris, ao longo desses 24 anos aí que você está na política, que você está vivendo a administração pública, que você já teve a experiência, você já passou por gestões boas e já passou por gestões ruins. E eu sei disso, porque eu vivi também algumas delas. Mas eu queria falar dessa. Essa gestão do prefeito Júnior Brindaroli. Falando assim, do coração, assim, o que você está vendo dessa gestão? O que você está sentindo das pessoas com relação a isso? Como é que a Cris, que passou por tudo isso, está vendo essa gestão do prefeito Júnior? Então, como você já falou, eu passei já por diversas gestões, né? Não estamos aqui para falar mal das outras gestões, mas a gente realmente tem que reconhecer o que está acontecendo e como isso vem acontecendo. A autonomia, né, que o Júnior, né, o prefeito, ele dá para os seus secretários e para as equipes é fundamental para que as coisas aconteçam. Então, eu percebia lá atrás muita interferência, né, de vereadores, de prefeitos, que queriam comandar essa gestão. Hoje, o que a gente coloca? Olha, nós precisamos estruturar. Não foram poucas vezes que eu tive que dispensar funcionário porque ele passava mal dentro da secretaria devido ao calor, né, devido às más condições de trabalho, né, ou das poucas condições que eram ofertadas. Então, o que a gente buscou nessa gestão, e que eu tenho que reconhecer, porque eu estou gestora este ano, né? Então, assim, trabalhou-se muito com a infraestrutura, com a qualidade do que a gente estava ofertando para o nosso servidor, para que ele conseguisse ofertar um trabalho de qualidade também. Ele tem que ter o mínimo para ele poder trabalhar. E aí a gente começa lá atrás com uma luta de 7 anos. Desde 2014, a gente lutou
intrinsecamente em relação à implantação da Lei do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que estabelece a normativa para o Sistema Único de Assistência Social do município de Morretes. E é uma luta de 7 anos. E aí vem o secretário, que na época era o Alexandre, ele senta e pergunta o que acontece, o porquê da necessidade disso. E aí a gente esclarece para ele muito aberto, a gente esclarece da nossa luta, da nossa indignação. E qual não é a nossa surpresa quando, em dezembro de 2021, essa lei é aprovada. E aí, do município que tinha o salário mais baixo do litoral para os assistentes sociais, a gente passa para um ranking um pouquinho mais alto. Olha e que eu acho que vai melhorar muito mais. Olha só. A partir daí, a gestão começa a trabalhar com a questão da RT. Que a gente nem imaginava, porque a gente já estava tão desestimulado que não ia acontecer, cadê os avanços? Então, vem a questão da RT. Então, vamos verificar quais profissionais. Então, na nossa secretaria, a gente está alinhando isso, quem vai ter a responsabilidade técnica. Em cima disso, vem o auxílio alimentação. Então, aquele meu servidor, que é tão importante quanto o assistente social, o psicólogo, o advogado social e o secretário e tudo mais, que é os serviços gerais, e o nosso motorista, então, eles também estão recebendo esse avanço. Porque até então, e eu falo que eu acho que é importante, a gente usava muito o termo técnico de referência, e a impressão que dava é que a gente estava desmerecendo o restante da equipe. Eu falei, gente, estamos todos no mesmo barco. E aí, quando oferta essa questão da infraestrutura, né, da qualidade, né, da estrutura ali para o servidor mesmo, mesa adequada, a gente sabe, a gente tinha armário que tinha tijolo segurando armário, a gente não tinha mesas. Hoje estão tudo renovados, então a gente não tinha ar-condicionado, a gente tinha um ventilador para colocar naquele salão gigantesco, todo mundo. Aí você começa a ofertar qualidade para o servidor, você começa a promover alguns avanços, reconhecendo esse servidor que há 24 anos não tinha um reajuste salarial. Você começa a ver que as coisas estão acontecendo. E aí você vai, o prefeito senta com você e fala, vou tirar esse cargo assim, assim, assado. Você tem autonomia. Então, eu acho assim, o diferencial é esse. A secretaria é sua. Você com a sua equipe resolvam. E no começo eu me assustava um pouco. Eu recebia mensagem, eu falava assim, ok, vamos atender. Ele retornava a ligação. Posso te ligar? Pode. Eu não falei isso para você. Eu falei para você usar a estratégia que você sempre adotou. Faça o que você achar melhor. Você é profissional, eu confio em você. E aí, quando ele traz essa autonomia para mim, eu repasso para as equipes, a gente fala assim, epa, a casa está organizada, está tudo certinho, certidão negativa de dia, agora vamos atrás dos projetos. E aí a gente começa a trabalhar com os serviços de convivência, a gente começa a descentralizar os serviços, a gente começa a fortalecer as ações com as entidades que fazem parte dos conselhos municipais. A gente implanta mais uma série de conselhos, e a menina dos meus olhos, assim, que a gente, em conjunto, né, com pessoas que já não estão aqui conosco, que estão em outros municípios, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que hoje é o nosso carro-chefe, e que realmente, assim, temos ideias mirabolantes para que as coisas melhorem e trazer muito recurso, e trazer muitos programas. Então, já que você falou de ideias mirabolantes, eu quero saber o seguinte, Cris. O que a população de Morretes pode esperar da ação social para os próximos 4 anos, com o prefeito Júnior Brindaroli se reelegendo? O que tem de ideia aí? O que tem de projeto aí? O que tem de coisa encaminhada boa? Além, é claro, da continuidade e da melhoria das políticas públicas já existentes. Bom, então a gente sai um pouquinho da caixinha, né? O que você pode extrair para nós de tanta coisa que tem aí? Então, assim, hoje a gente pretende implantar o objetivo mesmo de todo esse trabalho que foi realizado nesses 4 anos, nos 8, 12, 16, 20, 24 anos, a gente tem que implantar no município o programa Jovem Aprendiz. Olha. Eu acho que esse é o nosso carro-chefe. Tá? A gente tem que ofertar aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, qualificação e capacitação. Os nossos jovens acham que sabem, mas eles não sabem. Eles não sabem fazer um currículo.
E qual que é a ideia, que é um sonho, e que vocês falaram para a gente sair da caixinha, e a gente vai sair, né, fora da caixinha agora, é montar um centro de qualificação profissional para os nossos jovens, com feira de profissões, com cursos profissionalizantes, mas não só para eles, porque o nosso público ele é muito amplo, né? A gente trabalha desde o bebê, né, no programa Primeira Infância, que é de 0 a 6 anos. Aí a gente vai para criança e adolescente, onde a gente está firmando uma parceria com a Fanfarra de Morrer, né, do Colégio Estadual Rocha Pombo, e adquirindo mais alguns equipamentos, a gente fala equipamentos, né? Sim, sim. Mas adquirindo materiais esportivos para estar promovendo ações com esses adolescentes. E, no meio dessas atividades, dessas ações, a gente vai fazer as rodas de conversa com palestras preventivas, com orientação para essa molecada aí, como prevenir-se, como evitar uma gravidez na adolescência, que isso vai, né, causar uma série de problemáticas lá na frente. Aí a gente passa para a mulher vítima de violência, que não tem o que fazer, porque muitas vezes ela não deixa o agressor, porque ela não tem perspectiva nenhuma de vida. O que eu vou fazer da minha vida? Não, você vai se qualificar e a gente vai encaminhar você para o mercado de trabalho. E você vai entrar nesse centro de qualificação profissional. Aproveitando esse gancho aí, ontem, até eu falei assim, nossa, a mulher não me responde, mas eu fui olhar, era 22h59 que eu mandei a mensagem para a mulher, era muito tarde. A gente está firmando parceria com o Instituto, né, para atendimento dessas mulheres vítimas de violência, para que, ao sofrerem de violência, elas tenham um local para serem acolhidas, permanecerem por um período de 15 dias, juntamente com os seus filhos, para poderem se reorganizar e junto com a nossa equipe, né, com o apoio psicossocial, elas buscarem, né, essa emancipação e saírem dessa condição. É que é tanta coisa que a gente tem para falar, né? E aí, quando a gente fala da mulher vítima de violência, me vem também o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o autor da violência, né? Porque a gente tem que trabalhar essa questão, né? A gente tem que explicar para ele da legislação como que ele pode superar, o que ocasiona, o que leva ele a cometer esses atos. Então, a gente trabalha tanto com o autor quanto com a vítima. E daí a gente casa esses dois, a gente trabalha ou no fortalecimento de vínculos ou na emancipação de ambos, para que isso não volte a acontecer. E aí essa mulher precisa disso. E aí a gente tem olha o tamanho dessa responsabilidade. É muita coisa. É muita coisa. E aí da mulher, né, do autor da mulher, a gente volta lá para o adolescente autor de ato infracional, que é extremamente descriminalizado. Só que eu não vou descriminalizar, porque o autor de ato infracional ele vai cumprir a medida socioeducativa, que não é uma ação punitiva, é pedagógica, e ele também tem que entrar nesse centro de qualificação, ele tem que ter oportunidades no mercado de trabalho, ele tem que fazer o fortalecimento de vínculo. Tem que se sentir gente. E socializá-lo novamente, ressocializá-lo. E aí ele também pode estar participando disso e dos nossos serviços. E aí a gente parte também para os idosos. Os idosos, eles precisam se ocupar. Eles estavam à mercê da própria sorte. E, assim, infelizmente, né, a gente fala assim, tipo, no último ano, eles têm atividades, é um grupo muito exigente, assim, eles sugam tudo que eles podem, né? A gente quase praticamente vive em função deles, são diversas atividades. Então, a gente trabalha desde o lazer, a socialização, a dança, a atividade esportiva, em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes. A Secretaria de Saúde promove palestras preventivas e de orientação quanto aos cuidados na terceira idade, até passeios. Então, assim, a gente fez um passeio no ECOA, que foi fantástico. É verdade, eu vi as fotos. Foi demais, assim, e aí elas querem sempre mais, e a gente tem muito mais para elas, né? E elas estão sempre cobrando isso, e querem mais vezes na semana, e agora a gente está montando o coral de Natal, que é com o grupo da terceira idade, que, né, eu confesso assim, que no âmbito da prefeitura eu nunca tinha visto, mas a gente acolhe as ideias delas e junto, né, nos fortalecemos e buscamos uma alternativa para que isso realmente aconteça. E desse leque de 40 idosas ativas, nós temos 50 no grupo, mas 40 ativas realmente, né? As outras, algumas estão adoentadas por conta da idade e tal. Dessas 40, assim, 8 delas estavam com um quadro meio que depressivo, não saíam de casa. E hoje não dão sossego, querem mais dias. Querem então, atividade. Assim, a gente pensa, então, no jovem aprendiz, nesse centro de qualificação profissional, que é
importantíssimo, de extrema relevância. Também implantar, que eu acho que é questão de honra, a gente implantar o programa Família Acolhedora, né, que é um programa muito bom. Claro que, né, tem uma série de dificuldades, gastos, digamos, mas tem que sonhar, Cris. E vai acontecer. Né? Então, felizmente, nós estamos com as contas todas em dias. Então, todas as deliberações, todos os recursos que estão vindo, nós estamos catando todos eles. E, assim, às vezes eu falo, meu Deus, onde que nós vamos gastar? Porque a gente já tem estrutura. Né? Olha só, hein? Recentemente, a gente fez aquele projeto, junto com a Defesa Civil, a gente já recebeu os 25 computadores. Então, a gente está implantando o programa de inclusão digital, né? E que é voltado também a todos os públicos. Aí a gente pensa na capacitação dos nossos servidores, eles têm que estar qualificados, eles têm que estar capacitados para a gente conseguir absorver e dar conta dessa demanda. Então, assim, as ideias elas estão voando, mas elas já estão todas sinalizadas. No papel, já temos o esboço de como isso vai acontecer. Então, ou seja, a gente pode esperar muito. Muito e muito mais, inclusive. Então, assim, as ideias são fantásticas, né? Agora a gente começa o ano, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. A gente começa o ano já implantando... Veja só, né? Só bem rapidinho, que eu sei que também, né, o tempo... nós formamos o grupo da terceira idade e começou a se infiltrar em algumas mulheres com idade inferior a 60 anos. Certo. Com isso, a gente junta-se com um grupo que já frequentava ali ao lado do CRAS, que é no Serviço de Convivência, e a gente forma mais um grupo. Então, tem o MIMO, que é acima de 60, e hoje nós temos o grupo de mulheres Mãos que Acolhem. Então, esse grupo que faz o corte de costura, o artesanato, a pintura em tecido. E qual não foi nossa surpresa, que não eram só senhoras, tem meninas de 14 anos frequentando esse grupo. 14, 16 anos. E são pessoas maravilhosas que trazem toda a experiência, sua trajetória e de como superar isso. Então, é muito bacana. A gente tem muitos projetos e hoje, com toda essa infraestrutura que foi realizada, né, e que foi oportunizado, né, aos servidores, que é o que a gente realmente merece, a gente pode ter um fôlego e trabalhar com os projetos, com os programas, com o serviço de fortalecimento, com a qualificação profissional. E é isso que a gente precisa. Hoje, Cris, numa conversa que a gente teve com o deputado Sandro Alex, dos termos que a gente utilizou foi o seguinte: o resgate da autoestima do funcionalismo público. Né? Porque isso, né, passa por tudo isso que você falou, né, Cris? Essa autoestima. E a outra coisa que eu sempre costumo dizer, que você usou aqui, que é pensar fora da caixa, né? Mas é essa coisa realmente assim, de a gente acreditar que é possível. E é. Né? De a gente acreditar que dá para fazer muito mais, de a gente acreditar que a gente pode ser melhor, que a gente pode aumentar. E eu estou aqui, Cris, eu estou assim, sério, eu estou impressionado com a quantidade de informações positivas que você está passando com relação à ação social. Ou seja, a gente está falando de atendimento do 0 ano, da criancinha que nasce... Até o que falece. Até o que falece. Até o que falece. Né? Então, assim... tem programas de atendimento para todo mundo. Todas as idades. E é fantástico isso, Cris, porque olha só, pessoal, nós estamos no meio de um processo eleitoral, e você não viu durante a gestão, eu não vi pelo menos durante a gestão, e nem agora, o prefeito Júnior Brindaroli querendo se apropriar disso de uma forma, vamos chamar aqui politiqueira, entendeu? Que seria o melhor local para fazer, né? Porque, pô... cesta básica, todos os benefícios estão ali, né? E eu não vi isso, Cris, acontecer realmente, né, de forma nenhuma. Então, assim, é uma responsabilidade assim, muito grande da gestão que tem com relação a isso. Por exemplo, assim, hoje chegou um equipamento, né? Não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Pode. Aqui você pode falar tudo. Do recurso Primeira Infância, que é o público 0 a 6 anos. A gente tem o recurso e como a gente já tem uma estrutura, computadores e tudo mais, vamos comprar um playground para o programa Primeira Infância. Opa! E eu tirei uma foto e mandei para o prefeito. Normal, certo? Não divulgue isso, não publique isso. Olha só. Respeita o período. Ok, eu só queria que o senhor soubesse que chegou. Então, realmente não há esse aproveitamento, essa autonomia que ele nos dá. E bem legal que eu estava esquecendo, assim, que eu estou extasiada. A creche, né? Que está vindo pela Secretaria de Ação Social, agora que a gente levou um susto.
né? E que assim, eu e a Adriana ligou esses dias, eu falei, Adriana, eu vou te passar o que eu estou sabendo aqui. Então, é uma creche no valor de R$ 1.400.000, Sim. pela política de assistência social agora. É uma fofura a creche, e a gente vai atender uma demanda bem significativa, vai acontecer ali no loteamento Ramos. Então, já estamos cumprindo a primeira etapa, então foi aprovada, né, a adesão, passou por um crivo de vários documentos que tiveram que ser enviados e foi aprovado. Agora estamos cumprindo a primeira etapa. E aí entra o seguinte, né, Cris? Quando você fala assim, passou por um crivo de vários documentos. Se você não tem uma gestão... né? comprometida, ética e transparente, inclusive as certidões. Pois é, inclusive então já não passaria nisso. Então, né? assim, vem mais essa demanda, né, para nós. E olha só, a gente não vai ter o tempo aqui para falar de tudo, porque tem coisas que eu lembro na minha cabeça aqui, que a gente poderia estar falando, que é, por exemplo, assim, sobre o trabalho do Conselho Tutelar. Sim. Que é um trabalho sensacional, fundamental, né? E parceiros total da ação social, que eu sei que trabalha junto, né, que tem essa relação. Sobre o atendimento que tem ali na sala da cidadania. Que também, né, tem uma demanda gigantesca, né? Com carteira de identidade, agência de emprego, Fomento Paraná, agência do empreendedor, é um leque de serviços. Tá vendo? Não, isso que eu falo. Né? Então, assim, é sensacional. Sem contar que ali aconteceram diversos cursos também, através do Sistema S, inclusive com usuários da Secretaria de Assistência Social, vinculados ao CRAS. A gente teve eu contabilizei por alto, assim, mais de 250 pessoas qualificadas e capacitadas para o mercado de trabalho formal e informal nessa gestão. Que veio a carreta da cidadania. A carreta, Sistema S, né? Tivemos a carreta, tivemos o SENAC, tivemos o SENAR, tivemos o SENAI. Então, essas parcerias são fundamentais. Então, eu penso que se a gente consegue qualificar e capacitar 250, 280 pessoas, eu acho que a gente já deu um pontapé grandão. E essas pessoas que eram nossas usuárias hoje, alguns deles retornam para agradecer e se colocar à disposição para orientar outros usuários para conseguir a emancipação, para não ser mais dependente do sistema. Porque, às vezes, assim, o próprio funcionário chega e fala assim, um cara desse tamanho vindo pedir cesta básica, olha essa mulher forte. Eu falo, gente, vocês já pararam para pensar como é difícil para ele chegar aqui e falar assim, olha, eu preciso de uma cesta básica, dando a entender que ele não tem condições de manter a sua família? Sim, sim. Então, assim, quando a gente consegue qualificar e capacitar, eu acho que é meio caminho andado. É transformador, né? É transformador. Porque às vezes você salva vidas, na verdade. Vocês, Cris, aqui eu quero fazer um agradecimento e uma parabenização especial através de você, que é a secretária hoje, a todos os colaboradores que fazem parte desse organismo que é a ação social, que é gigante, a todo mundo que se dedica todos os dias, que rala todos os dias, né, que faz parte dessa história linda e maravilhosa que vocês estão fazendo na ação social. Esse time está muito de parabéns mesmo. Então, leve esse abraço aqui da gente, do Prosa com Política, tá bom? Mas antes de terminar aqui o nosso papo, Cris, eu queria que você desse um recado para a população de Morretes, que é assim, você pediu o voto para o prefeito Júnior Brindaroli, através de toda essa história aí que você trouxe para nós, linda e maravilhosa aí, olhando no olho da população que vai estar te vendo aqui. Ó. Bom, gente, já contei um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Esses 4 anos realmente foram transformadores dentro da política de assistência social. Essa autonomia, essa confiança, essa transparência, né, que o prefeito Júnior coloca para a população, demonstra para a população, esse comprometimento ele tem que continuar. Então, assim, a gente pede o voto de vocês para os 55, bora Morretes, vamos conosco, vamos dar continuidade aos nossos serviços, acreditem que a gente tem muito a fazer. Vamos em frente, temos muito a fazer. Confiem e votem em 55. Demais, Cris, demais. Parabéns, super parabéns. Muito obrigado pela tua participação aqui. A gente tem recebido aqui as candidatas a vereadoras que vieram aqui participar, as mulheres, né, secretárias agora como você. E eu tenho dito muito o seguinte, que eu fico muito feliz
quando eu vejo as mulheres com postos de comando, com postos de gestão, ocupando os espaços da política. E isso traz um nível de sensibilidade muito importante que é um ambiente muito masculinizado a política e a gente precisa de mais disso, né? Então, assim, continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz na política de Morretes e o Júnior Brunello se reelegendo, que você continue fazendo essa caminhada aí que você trouxe aqui para nós, tá bom? Obrigado, Cris. Obrigada a vocês pela oportunidade. Só aí, mulherada. Esse aqui é o Prosa com Política, hoje com a Cris aqui, secretária de Ação Social. E vocês viram, né? Vocês viram quanta coisa boa, quanta coisa positiva que tem aqui em Morretes na área da ação social. E a gente vai trazer ela de volta aqui para a gente estar entrando em mais detalhes desse aí, de tanta coisa que a gente tinha. Beleza, pessoal? Prosa com Política. Bora, Morretes. Vamos lá.